Começar aí que estamos no horário, tá bom? Então, uma boa noite. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o PI, depois eu vou terminar o conteúdo da aula passada, eu vou começar a trabalhar o conteúdo dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. E às 20 horas, nós teremos as acadêmicas de psicologia, de pedagogia, que vão apresentar um trabalho sobre uma escola inovadora. Tá bem interessante, tá? Bom, sobre o PI, né? Os grupos que escolheram lá a psicologia escolar, né, da psicologia educacional escolar, vão fazer o roteiro, né? Primeiro, escolher um artigo sobre um determinado assunto, escolher o tema, né, de trabalho. Então, qual é o tema qual é o tema que o estudante deseja trabalhar dentro da psicologia escolar e educacional? Então, cada grupo vai escolher lá se deseja trabalhar com a questão da inclusão, com a questão da formação do professor, a questão da gestão, do bullying, de práticas inovadoras, do papel do psicólogo, voltado, claro, né, tendo um olhar dentro da pandemia. Não ver essa questão negativa da pandemia, mas sempre trazendo a questão, trazendo aqui a questão positiva. Aquilo que a pandemia trouxe de positivo, de bom. Tá? Daí, então, vocês deverão de fazer isso. Daí escolhe o tema, escolher o artigo, fazer as perguntas e criar um vídeo. Então, o que eu percebi no outro semestre? Que muita gente tem dificuldade de falar, de se expressar, então treinar antes. Se vocês vão trabalhar com imagens, ou vocês vão trabalhar com a própria fala de vocês, com a imagem de vocês, treinar bem, verificar a questão do português, da entonação de voz. Vídeo é bom, que você pode gravar, desgravar, gravar, desgravar, e retomar. Tá? Então, pensar nessas questões aí, tá? Em relação ao PI, tá? Eu estou à disposição para qualquer dúvida, mesmo que o trabalho não é da minha área, o acadêmico que precisar de alguma ajuda, né, ou tirar alguma dúvida, eu estarei aí à disposição. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa do projeto integrador? Deve ser encaminhado para mim no meu e-mail. Nada? Ok. Bom, em relação à aula anterior, nós trabalhamos a questão da ética, e eu fiquei de trazer algumas situações para vocês. Então, na escola, e hoje nós vamos trabalhar um pouco dessa questão da subjetividade, sobre a questão da subjetividade que ela está inserida, que ela está dentro da escola. O que é essa subjetividade? Mas antes, eu vou enfatizar um pouco mais a questão da ética, da moralidade, do respeito. Todos nós sabemos que, lamentavelmente, a educação, no Brasil, ela precisa ser resgatada.
muita coisa ela caminhou em termos de leis, em termos de projeto, o governo ele não pode impor nada, né, tudo tem que entrar em discussão, em votação, muita coisa a escola já evoluiu, mas nós temos que ampliar, né? E dentro dessa subjetividade, o que é essa subjetividade, né? É o que o outro pensa, é o que o outro é, os estilos dele, os estilos de vida, a maneira dele ser, a maneira dele pensar, isso são a questão da subjetividade, ela está muito intrínseca, e, ao mesmo tempo, ela está muito nas paredes da escola, e, às vezes, a escola é muito emparedada. A escola tem que derrubar as paredes, trabalhar realmente em redes, essa proposta do Edgar Morin, do próprio Paulo Freire, Rubem Alves, Maria Helena Pato, Cláudia Davis, Vasconcelos, Mário Cortella, e tantos, Aranha, deixa eu pensar mais quem aqui, a própria Emília Ferreiro, a Ivani Fazenda, com a questão da interdisciplinaridade. Boa noite, boa noite. Tá? E tantos pesquisadores, tantas pessoas aí estudando, e que empurraram, a educação na área da tecnologia, na área da filosofia, na área de práticas pedagógicas, na área do papel da psicologia, da aprendizagem, do desenvolvimento, da questão do assistencialismo. A escola pública ela é assistencialista. Ela acabou se tornando assistencialista com a superpopulação, a superpopulação, a questão da industrialização, o crescimento das áreas urbanas. Eu fui ler esta semana análise do crescimento urbano, essa superpopulação, esse amontoamento, então, tudo isso, trouxe aí várias questões e reflexões. Bom, o que eu tenho, nós, enquanto psicólogos dentro de uma escola, nós precisamos vigiar, a questão da ética, do respeito, tá? Se um pai, adentra na escola de mão dada com uma criança, acusando o professor que o professor bateu, ou que o professor chamou de burro, ou uma professora vem acusar, que o pai a distratou, que o ou que ela foi menosprezada pela pedagoga, pela gestora, ou que ela é perseguida. Qual é o nosso papel aqui? É mediar, é trabalhar a questão da escuta, do respeito. Nunca colocar o pai de frente. Estamos proteger os professores, mesmo que esse professor ele tenha escorregado, saído do seu papel, saído do seu foco. Nós temos um papel importantíssimo dentro das escolas, que é cuidar da saúde mental da escola. E muitas vezes a escola ela está
enraizada, tá? Ela está enraizada, de pessoas perturbadas, de pessoas que se perderam. Eu já vi colegas, acabarem com a sua carreira profissional de 25 anos, de 35 anos, foram lá e bateram um estudante, né? Então, nós temos que ficar de olho. Eu trabalhava numa escola que a sala da diretora era no meio da escola. Eu trabalhava na área da coordenação. Eu não escutava, às vezes ela escutava. Ela dizia, ó, o tom de voz daquela professora lá hoje não tá bom. Dá uma olhada lá. Vá lá verificar. Às vezes a professora não está bem e ela pode acabar fazendo alguma besteira. Porque queria. Pensa você lá com 30, 25 crianças dentro de uma sala de aula. Né? Pof, 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 né? Alguns só sabem falar pof. Ou pof, né? E a pof desmonta, né, pessoal? A pof desmonta. Tá? Então, trabalhar sempre focada, conhecer o código de ética da sua profissão, aplicá-lo, verificar o regimento da escola, o que esse professor pode, o que ele não pode fazer, o que esses estudantes podem, quais são os direitos e os deveres deles. Então, trabalhar bem, né, essas questões. Bom, vamos dar continuidade aqui, então. Vamos lá. Verifiquem após a aula a pergunta, né? Não deixem para depois, para que depois vocês não tenham aí dificuldades. Então, eu deixei lá um artigo sobre a questão, a produção da subjetividade e as relações do poder na escola. Uma reflexão sobre a sociedade disciplinar na configuração social da atualidade. Pessoal, é muito sério isso. A escola, ela tem, às vezes, uma relação de poder, tá? Uma relação de poder persecutório, tá? Persecutório. O que é uma relação de poder persecutório? Tá? De perseguir as pessoas. Questão de poder, perseguir família, perseguir aluno, perseguir colegas, perseguir vizinhos. Eu gosto muito do Foucault, eu trouxe aí para a nossa aula um pouco da discussão de Foucault. Foucault explicou muito bem essa relação de poder. O que é poder? Uma diretora tem poder? Nem sempre. O que é poder? Nós temos o poder egóico, aquele poder que está dentro de nós. Tá? Daí tem essas frasezinhas aí, eu posso, eu faço. Tá? Que é esse poder. O que é o poder egóico? É a minha tolerância. A tolerância que eu tenho em relação à frustração, em relação a perdas. E o poder de você estar num cargo.
Aí é complicado, porque se essa pessoa é que tem o poder de estar num cargo, ela é doente psicologicamente, ela tem desvio de caráter, aí complica o ambiente. É um ambiente manipulador, é um ambiente doentio. E muitas vezes, lamentavelmente, as escolas que deveriam de ter um ambiente saudável, elas têm um ambiente doentio. Eu já fui trabalhar em escola que todos os funcionários iam no psiquiatra. Todos, todos. Aí eu cheguei na escola, estavam assim, a rodinha. Daí, professora, em qual psiquiatra que você vai? Eu falei, nenhum. Lógico que eu já fui em psiquiatra. Né? Eu já fiz terapia com psiquiatra, muito bom, há muito tempo atrás. Eu gosto de psiquiatra. Mas naquele momento, não. Eu falei, não. Eu raramente eu tomo remédio. Eu não tomo remédio. Né? Então, é que todo mundo, eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu tomo não sei o que, eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para baixar a ansiedade, eu tomo remédio. Gente, complicado. Né? Onde é que está a fulana? Hoje ela tinha consulta com o psiquiatra. Tá, eu não estou dizendo que isso é errado, que bom, né? Que bom que está indo se tratar. Pior quando a pessoa não vai. Né? E fica fazendo do ambiente escolar um ambiente de descarrego. É descarrego. Ficar lá descarregando as suas frustrações, os seus medos, as suas insatisfações nas crianças, nos colegas, dando chute em carteira, jogando giz, né? Jogando giz. Então, ainda bem, né, que foram se tratar. Bom, depois eu deixei um outro texto lá, se alguém já leu, Os Fios e Furos, a trama da subjetividade na educação, né? Não sei se alguém leu esse texto, ele é bem interessante, tá? Ele vem trazer essa questão dos furos subjetivos aqui, só um minutinho, desculpa, pessoal. Tá? Então, essa questão é bem complexa. O que é essa subjetividade? Tá? O que é essa subjetividade? Nós temos aqui que verificar o que é essa escola. O que tem por trás dela? Tá? Então, nós temos aí que pensar nessas questões aí da escola. Essa relação de poder que existe entre a sociedade, né, e a escola. Então, leiam lá os artigos. Eu também deixei uns vídeos curtos
tá? Tem um lá, se eu não tô, não foge a minha memória, definindo o que é a palavra subjetividade, tá? Então, a subjetividade na educação. O que eu tenho que pensar aqui? Para que serve a escola na contemporaneidade? Para que serve essa escola? Tá? Então, qual é o papel dessa escola? E aqui eu tenho que perguntar: que homem é esse? Que sociedade é essa? Que homem que eu quero formar? E aqui, o desenvolvimento, a relação, a diversidade do planeta. Tá? As nações, as múltiplos idiomas, as ai, me perdi aqui. As várias culturas, a biodiversidade, a questão dos costumes, das etnias, das maneiras de viver, as religiões, os meios de comunicação, os direitos e os deveres dentro de cada nação. Tá? Esse é o planeta. E aqui, a subjetividade do quadro negro da lousa para onde? Para as telas. E agora? O professor virou uma telinha. Será que o professor, ele se distanciou do seu estudante ou se aproximou mais? Será que nós estamos distantes ou nós estamos perto? O que mudou nessa relação dentro da escola? O que piorou e o que melhorou dentro dessa proposta? Eu achei essa figura, assim, fantástica. O professor está ali, ó. Ele virou uma foto, uma telinha. Mas ele continua executando o seu papel. Ele continua ensinando. Colegas, existe um discurso que não tem nada a ver. Agora eu sou professora, agora eu sou a Edi, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Dentro do psicodrama, nós trabalhamos muito a questão dos papéis. Mas, colegas, nós executamos vários papéis ao mesmo tempo. Mas não abandonamos quem somos. Então, você vai para a escola, você não deixa nada para trás. As suas opiniões, as suas dúvidas, a sua história de vida, o seu idioma, os seus segredos, os seus amores, o seu estilo de cabelo, os seus medos, a sua cor, o seu gênero, a sua orientação sexual, a sua personalidade, as suas habilidades. O que você sabe, o que você sente. Você está ali, igual eu estou aqui. Claro, eu estou aqui sentada num papel de ser professora. Mas a Edi Marisa está aqui. O que ela pensa, o que ela sente, o que ela é, O que ela pensa, o que ela sente e o que ela é. Então, você pense, tudo isso aqui é tudo conteúdo. Várias pessoas dentro da escola, várias, Eu já trabalhei em escola com 700 estudantes.
Você tem 700 estudantes, atrás daqueles 700 estudantes, você tem o quê? 700 famílias. Tá? Eu já trabalhei em APAE com 150 estudantes. Tinha eu de manhã e o outro psicólogo à tarde. Gente, é uma demanda que não tem fim. Por isso que muita gente, muitos psicólogos vão para as instituições e acabam não dando conta. Então, nós temos que pensar aqui, tá, sobre essa questão. Tá? Oi, Caroline, seja bem-vinda. As tuas colegas já estão aí? Não, acho que é só você, né? Ô, Caroline, você já... Opa, estão entrando. Então tá. Oi? Oi. Uhum. Falta só a Larissa, né? Eu vou fechar uma fala aqui, tá? Tá bom? Daí eu já volto aqui. Combinado. Então, tá. Então, nós temos que pensar, nós temos que pensar nessa questão dessa subjetividade, tá? E aqui, colegas, né? A aula é sem parede, hoje nós estudamos em rede. Então, mesmo que a escola, que é claro que ela vai voltar presencialmente, mas ela vai acabar, num outro formato aqui. Pessoal, depois eu volto aqui, tá? Então, deixa eu parar a minha apresentação. Ok? Então, hoje nós temos 3 convidadas da pedagogia, da turma da manhã, da Uni Andrade. Eu já pedi para a Agatha depois tirar umas fotos, né, para registrar. Elas fizeram um trabalho bem interessante sobre a questão de escolas inovadoras, que eu vou estar trabalhando com vocês, né, trazendo aí, nós temos aí várias escolas com propostas inovadoras pelo Brasil, tá? Então, eu as convidei para elas apresentarem aí, então, a Larissa, a Lilian e a Caroline, são excelentes acadêmicas, já estão se formando em pedagogia, já tiveram que me aguentar bastante, né, meninas? Eu não sou muito fácil, né? Mas elas, como é que é? Elas seguem o script bem certinho, tá? Tá bom? Então, fiquem à vontade, a aula é de vocês. Agora eu vou ficar bem quietinha, tá? Vocês precisam de ajuda para apresentar os slides, Caroline? Não? Não, tá tudo tranquilo. Tá. Então eu vou ficar quietinha aqui, tá? A aula é de vocês, se apresentem, fiquem à vontade, tá? E os acadêmicos depois podem fazer perguntas a vocês. Vamos dar início, então? Vocês me escutam bem? Então tá. Então, primeiramente, boa noite. Eu sou a Caroline. E hoje, junto com a Larissa Ferreira e a Lilian, nós iremos falar um pouco sobre a Escola do Ateliê Carambola. Então, a Escola do Ateliê Carambola fica localizada em São Paulo e surge, então, com a ideia da escola como um grande ateliê. O que se constitui em um ateliê na educação infantil? O ateliê seria um espaço para
para as pesquisas das crianças em si, para experienciar diversas pesquisas diante dos seus interesses. Só para contextualizar certinho. Então, tá. Então, ela surge a partir da ideia da escola como um grande ateliê, onde seu currículo busca se entrelaçar entre o cotidiano das crianças. Então, nesse sentido, a escola trabalha na visão de mundo da criança, por meio de brincadeiras, por meio dessa liberdade da criança, que se expressa por meio das múltiplas linguagens e tem o seu papel ativo respeitado no projeto da escola. Então, a partir disso, com adultos preparados no contexto escolar, eles trabalham com projetos que partem a partir de um olhar sensível do professor. A partir do momento em que, então, a professora observa essas vivências, percebe quais são os interesses, quais os percursos que vêm se encaminhando entre as crianças, e os provoca por meio de um projeto, e a partir de então, eles passam a documentar diante das suas visões, demonstrando tudo isso para as famílias e para a sociedade, estabelecendo assim uma escola onde as aprendizagens se dão de forma ética e estética. Então, a escola trabalha dentro de alguns princípios que eu vou explicar melhor para vocês. Então, o primeiro princípio é o bem-estar da criança. Então, nesse sentido, eles buscam que a criança esteja vivenciando o cotidiano dentro da escola com liberdade, com tempos respeitados, com espaço, podendo brincar, ser desafiada, enfrentar seus desafios, e assim desenvolver boas aprendizagens de forma qualitativa. O segundo princípio é o professor pesquisador. Então, a escola tem um grande foco nessa formação continuada do professor, de maneira que ele seja um pesquisador ativo das infâncias, de como se promover uma escola de educação infantil de qualidade e de respeito pelas crianças, para que eles possam, então, ter um percurso que respeite isso mesmo das crianças. O terceiro princípio é a relação. Nesse sentido, as relações, elas são respeitadas. As relações entre crianças, as relações entre criança e adulto, as famílias têm um papel muito importante dentro da escola. Então, se busca um constante diálogo entre todos os participantes desse espaço, onde todos possuem voz e articulam-se entre si. A terceira, que vem sendo uma das que mais influencia, né, na ideia da escola enquanto ateliê, é a experiência. Então, nesse sentido, eles buscam permitir que as crianças realmente vivenciem o cotidiano. Então, a escola oferece espaços e tempos para essa vivência, para que elas possam estabelecer investigações, que elas possam sentir, que elas possam ouvir diferentes manifestações, e o mais importante é que elas tenham a oportunidade na escola de revivenciar essas experiências, construindo assim boas pesquisas, investigações e percursos. A próxima é o cotidiano como vida em processo. Então, a escola considera a vida como ela é. Então, dentro da escola, existem desde materialidades que traduzem a vida real, as crianças têm as aprendizagens consideradas diante da alimentação, diante da troca, diante do caminhar até o quintal, do caminhar entre um espaço ou outro. Tudo isso é respeitado e é considerado dentro das aprendizagens das crianças. E, por último, o movimento livre, que pressupõe o desenvolvimento da criança de maneira autônoma, onde ela possa ter liberdade para desenvolver-se corporalmente, mas considerando
corpo e mente como processos que lhe dão essa possibilidade de aprender de maneira qualitativa. Olá, vocês estão me ouvindo? Meu nome é Larissa e eu irei falar um pouco sobre o berçário, como funciona o berçário dentro da escola Ateliê Carambola. Então, essa instituição, ela tem como princípio o movimento livre, que é basicamente proporcionar à criança um ambiente preparado, onde ela possa se desenvolver através das suas próprias ações. Então, uma criança que ela fica dentro de um chiqueirinho, como nós estamos acostumados a ver nas escolas tradicionais, ela não tem um desenvolvimento pleno. Assim como as crianças que têm um ambiente preparado e também um adulto preparado para disponibilizar a ela esse momento. Então, é um princípio da escola o movimento livre. Assim, as crianças elas desenvolvem sua autonomia, sua coordenação motora, seu desenvolvimento cognitivo também através dos movimentos e também o movimento do corpo infantil, né? Se desenvolve no seu total. Através disso, desse princípio, a escola desenvolveu um projeto que ele se chama Projeto Luz e Sombra, que é um projeto onde o ambiente é preparado, ele fica todo escurinho, depois nós podemos tentar mostrar para vocês o site, e através de luz, seja por projetor ou também pela luz do sol, em alguns momentos que também ocorrem no parque, as crianças elas se descobrem através da sombra, né? Eles percebem que quando se movimentam, tem um reflexo, e isso cria eles começam a investigar, a sentir curiosidade, e também a se desenvolver através disso. Como é a alimentação nessa instituição? O cardápio ele é desenvolvido por uma nutricionista chamada Adriana Marques, e eles têm basicamente como projeto sempre disponibilizar para as crianças frutas, legumes, verduras orgânicas e grãos integrais. Uma coisa que eu achei muito interessante é que lá eles utilizam utensílios de vidro e talheres de metal. Não utilizam utensílios de plástico. Por quê? Primeiramente pela questão da higiene, que não é fácil, não limpa completamente quando você utiliza um utensílio de plástico. E também pela questão da criança ter contato com o vidro, que é um utensílio que ela irá utilizar pela vida, né? Então, a criança já aprende a ter o cuidado, a criança já entende que se derrubar, quebra, ela entende que ela precisa, o momento da alimentação é um momento que precisa ser respeitado, né? Então, a partir disso, as crianças, elas se alimentam com utensílios de vidro, claro que sempre tem um adulto ali do lado preparado, mas a intenção é que as crianças se alimentem sozinhas, para assim criarem a sua autonomia também. Outra coisa é que não é utilizado produtos ultraprocessados e que há opções para crianças onívoras, vegetarianos e também veganos. E também tem atenção especial para crianças que têm alergia, que têm alguma restrição alimentar. As funcionárias responsáveis pela alimentação das crianças, que é quem produz os alimentos, prepara os alimentos, elas recebem treinamentos periódicos, tanto treinamentos em relação à higienização desses recipientes, como também a preparação. E também a escola participa de um projeto que é chamado Segunda Sem Carne. Esse é um projeto que ele foi desenvolvido desde 2009 aqui no Brasil, que nas segundas-feiras não é consumida carne, e que através disso, o consumo de carne, ele diminui muito pela essa questão das pessoas na segunda-feira não consumirem. Então, nesses dias, as proteínas elas são substituídas por outros alimentos, sem a criança perder nutrientes, eles sempre seguem certinho, com a ajuda da nutricionista.
E também durante as refeições não é oferecido suco para as crianças, é oferecido água. Até pela questão da frutose que há nas frutas. E no berçário, a alimentação ela é mingau de leite de coco caseiro, chia, quinoa, farinha de babaçu e frutas. Uma alimentação bem saudável, mas que também é bem gostosa. E aqui é uma frase que tem no site deles que é muito importante, que a alimentação é parte integrante e fundamental da jornada das crianças. É um momento tão importante quanto o da troca, o do sono ou do brincar. Então, é um momento que ele tem que ser valorizado como todos os outros nas fases das crianças e que tem que ter, sim, um olhar atento em relação a isso e proporcionar, através da alimentação, que a criança se desenvolva em vários aspectos. Olá, eu sou a Lilian e eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a educação infantil e as inspirações que essa escola tem. Essa escola ela tem 2 sedes, uma somente do berçário, como a Lara acabou de explicar, e essa outra que é de educação infantil e também tem o ensino fundamental. Então, como nós sabemos, os primeiros anos de vida de uma criança é muito importante. Por quê? Porque é a partir desses primeiros anos que ela vai ter o seu primeiro contato conhecendo o mundo, explorando os ambientes que estão ao seu redor e principalmente buscando o seu desenvolvimento pessoal. E para isso, a escola ela oferta essa questão dos espaços, visando sempre o princípio que é o movimento livre. Então, a partir desses espaços, como a gente pode observar ali na imagem, a criança ela pode estabelecer conquistas individuais para si mesmo e também estabelecer conquistas coletivas através da integração, da experiência, da troca de experiências entre os pares. Esses espaços na educação infantil sempre visam essa construção da autonomia da criança, visando assim o estabelecimento do seu eu para com o seu próximo. Como inspirações, essa escola ela possui assim um acervo muito grande de psicólogos, pediatras, educadores que trazem alguns princípios que a escola hoje utiliza. A primeira delas é a Ana Tardes. Ela é uma psicóloga húngara e que é especialista em primeira infância. Ela foi a primeira pessoa a pensar, a ter esse olhar cuidadosamente para as crianças. Então, ela foi a primeira pessoa a ver, e tentar descobrir as capacidades da criança. A criança, desde pequena, ela é capaz de muitas coisas. É capaz de também trazer o seu contexto familiar, o seu contexto da sociedade em que vive para dentro das escolas. Nós temos também a Amy Pickler. Ela é uma pediatra húngara e tem um foco no desenvolvimento neuropsicomotor através do movimento livre, que, como nós já citamos anteriormente, é um dos princípios da escola. E ela também visava muito essa questão do vínculo entre a criança e o professor, onde o professor ele vai acolher essa criança, vai instigar ele a conhecer e a explorar todos os ambientes que estão à sua volta de maneira espontânea, nada muito assim fixado, regrado. A escola também segue como inspiração o nosso mestre Paulo Freire, que ele é um educador brasileiro e que possui assim um grande acervo na questão da pedagogia crítica, onde ele leva em consideração todo o contexto e a experiência da criança. Então, toda criança ela vai vir de um contexto diferente, cada família vem para a escola a partir de experiências que já vivenciou e a escola precisa acolher essas experiências para que esse processo de aprendizagem das crianças se torne cada vez mais efetivo e contextualizado. Como inspiração também, Loris Malaguzzi. Ele é um educador italiano e ele tem um poema que é muito famoso, não sei se vocês já ouviram, que é Sem Linguagem das Crianças. Então, essa sem linguagem se mete que a criança ela pode se expressar ouvindo, falando, cantando, se manifestando, explorando. A criança, ela tem 100 linguagens e até mais. E por fim, como inspiração,
a escola também tem o Manuel de Barros, que ele é um poeta modernista brasileiro, e que ele extraía os versos dos seus poemas de acordo com a realidade, e principalmente visando essa questão da natureza. Então, essa questão de que a criança ela consiga explorar o ambiente material, mas também o ambiente externo, o ambiente que é feito naturalmente, né, pela natureza. E nós temos aqui, nós pegamos todas essas informações do próprio site da escola. As meninas vão passar o link no chat aqui para vocês conseguirem acessar. Nesse site da escola, vocês vão poder explorar um pouquinho mais sobre o que a gente falou na questão de alimentação, dos princípios, do berçário, educação infantil, e outros aspectos importantes é que a escola ela também oferece cursos para os professores atuantes dessa instituição e cursos para outros professores, onde visam essa integração de um conhecimento, de uma formação continuada, que estabeleçam essa ligação, esse elo entre a criança e os princípios da escola. E também tem no site algumas sugestões de livros, alguns acervos que a própria escola produziu de acordo com aquilo que ela vivenciou. Então, essa é a escola que nós compartilhamos um pouquinho para vocês, é uma escola inovadora. É importante ressaltar que ela é aqui do Brasil, né? Às vezes a gente pensa numa escola inovadora fora do nosso país, mas tem muitas dentro dele que a gente tem que ressaltar. Então, espero que vocês tenham gostado e obrigado pela presença, por contar com a gente. Muito bem. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para as acadêmicas? O que vocês acharam da apresentação? O que vocês pensam? Pode ligar o microfone e falar. Alguém quer falar? O que vocês pensam sobre a escola Carambola? Ninguém que tem nada para perguntar? Nem enfatizar nada? Alguém quer escrever no chat? Então, né, eu pedi para que as acadêmicas viessem, deram parabéns aí, ó, o Gleison, parabéns, né? Então, eu pedi, né, para que elas viessem para mostrar para vocês, né, porque às vezes nós só temos esse olhar, né, negativo, esse olhar da educação, tem muita coisa boa, inclusive aqui em Curitiba nós temos várias escolas aí, com propostas inovadoras, com propostas aí interessantes, tá? Então, assim, eu quero agradecer a vocês, né, por vocês terem vindo até aqui. Ó, achei bem legal essa escola, um exemplo muito positivo. Parabéns pela apresentação, tá? Então, assim, eu quero agradecer, de vocês terem disponibilizado aí o tempo de vocês, né, pela apresentação. Eu achei muito interessante essa escola. Como eu vou estar trazendo, né, para os acadêmicos, outras escolas, né, então eu achei bem importante, tá bom? Muito obrigada, tá? Um abraço, Obrigada, uma salva de palmas. Obrigada a todos. Tá Obrigada, bom? professora. Tá. Valeu. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo até. Pessoal, então vamos lá, vamos continuar aí a nossa aula, tá? Então, para que vocês possam perceber, né? Que também muitas vezes eu posso assumir uma escola, né? E tentar inovar, tentar melhorar, né? Trazer alguma coisa diferente aí dentro da escola, tá? Então, vamos lá, eu vou continuar aqui o que eu estava trabalhando com vocês, tá? Então, aqui, ó, a questão
da subjetividade, de nós trabalharmos em rede, aqui exatamente o que elas trouxeram, né? Aqui nós temos o modelo de escola convencional, que é rígida, é passiva, exposição, não existe um diálogo, e nós temos aqui, então, a escola inovadora, que ela é flexível, que ela é variável, que ela é ativa, que ela traz aqui o diálogo. E nós também temos que pensar no sistema de ensino convencional e de ensino inovador. O ensino convencional é aquela questão da prova, visão a curto prazo, o ensino inovador. Eu posso fazer prova de várias maneiras diferentes, eu posso avaliar esse estudante de maneiras diferentes, fazendo um vídeo, um cartaz, uma prova oral, uma música, uma dramatização, tá? Bom, o que é a subjetividade? É a essência, é a qualidade, é o sujeito, tá? É a questão filosófica. Porque estar colocado debaixo de servir a base, a questão subjetiva, o debaixo, a relação do ser humano, ser pensante. E aqui, nós somos o quê? Lógico, ontológico, nosso pensamento, a nossa construção, a questão psicológica, a questão epistemológica, e daí nós vamos ter ali, né, que as meninas enfatizaram aqui a questão aqui do Paulo Freire. Conhecer é a tarefa de sujeito. Olha só que pensamento. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. Como sujeito e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente se conhecer. A questão da filosofia, do conhecimento vivido, os valores, o respeito. E aqui, né, nós temos a visão da significação de sujeito de Platão, mas, né, o que mais deu ênfase é o de Aristóteles. Eu acho isso fantástico. O sujeito é aquilo que se pode dizer, qualquer coisa, mas que, por sua vez, não pode ser dito nada. Então, por isso que o nosso papel dentro da escola, muitas vezes, é muito mais de ouvir do que julgar, do que apontar. Na Idade Moderna, pensava-se que o conhecimento era a única forma de verdade, que o processo se dava por si mesmo, que as opiniões cristalizadas, os preconceitos, Então, o que é subjetividade? Ela é entendida como um espaço íntimo, no mundo social, na formação de um indivíduo, na construção de crenças, de valores, de dimensão cultural, da questão da experiência, da história coletiva dos grupos e da população. E aqui eu trouxe aqui o exemplo, né, da subjetividade também, questão clínica dentro da escola também, que às vezes nós temos que fazer as indicações clínicas, que as pessoas não dão conta dessa subjetividade. Depois da área policial, os professores são o segundo grupo que mais precisam de ajuda psicológica. Qual é a visão de homem dentro da psicanálise? É um sujeito pleno, inconsciente e natural. Dentro da psicologia social, ele é dialético, ele está sempre em mudança, em transformação, essa subjetividade. E aqui nós vamos adentrar aonde? Na sociedade disciplinar. E aí Foucault
traz muito bem essa relação de poder dentro das instituições. A produção de corpos dóceis, de pessoas o quê? Submissas. A produção da subjetividade dentro da escola. Os valores universais. A questão da relação entre professor e aluno. A mudança de regras. As formas de transgressão. Elas mudam de acordo aqui com a subjetividade de cada um, a história de vida de cada um, a construção de cada um. Então, a escola, as relações interpessoais aqui, o conjunto, o papel educativo, a herança cultural, a questão das inteligências múltiplas, das multiculturas, das multiculturas aqui, ok? Nós temos que pensar aqui as relações interpessoais e as ações. O que eu estou fazendo pelas relações interpessoais dentro da escola? Como que nós estamos trabalhando, preparando esses estudantes em termos de relacionamento? O projeto de trabalho pedagógico aqui, a definição clara dos objetivos, o levantamento de recursos, realização de projetos, estimular o debate, a aproximação. E aqui nós temos as ações, buscar essas relações com qualidade, esse ensinar, esse apoio da autonomia, da necessidade, da motivação, do aprendizado. As condutas desse professor. Que tipo de conduta que se tem dentro da escola? Pessoal, às vezes é necessário ter um código de ética, de conduta, de comportamento. A percepção desse aluno, os efeitos do professor, a percepção do professor. E aqui a tríade. A família, a escola e a aprendizagem. Qual é o papel da família? Qual é o papel da escola? Qual é o papel para que realmente a aprendizagem ela se efetive? E aqui o processo disciplinar. Até onde esse processo disciplinar, ele não é algo persecutório. Às vezes nós temos escolas leves, afetivas, gostosas de você trabalhar e outras não. Então, onde é que está esse subjetivismo educacional? Está dentro das relações. E aqui a grande questão. Muitas vezes o estudante ele é vítima desse conflito. A família puxa para lá, a escola puxa para cá, e assim vai. E aqui um pouco de Foucault. Acho que Foucault, ele morreu em 1984. Mas ele é contemporâneo, ele traz muito essa questão do estruturalismo, do pós-moderno, das influências de Nietzsche, de Kant, a relação entre o saber e o poder, as críticas às instituições, esse autocontrole. Aí nós podemos pensar
nas várias instituições, nas igrejas, nos hospitais, nas empresas, nas escolas, nas famílias, nos condomínios. Aqui, né, um exemplo de poder disciplinar, o corpo individual. Corpos dóceis e úteis, e obedientes. Aqui nós podemos pensar na questão do Charles Chaplin, nos seus filmes, na questão de tantos filmes, que retratam isso. A vigilância aqui, a prisão, a fábrica, a escola, os quartéis, os hospitais. E aqui, a visão do pensamento de Foucault. O micropoder ao biopoder, o poder como prática social presente nas relações. Lógico, você não pode querer fazer tudo o que você quer. As regras existem. Mas eu posso pensar diferente. E o indivíduo, ele fica no meio disso, da família, do trabalho, da igreja, da escola e do Estado. Cadê a sua autonomia, criatura? E hoje eu colocaria mais uma questão, a manipulação da internet, a manipulação das redes sociais. Então, se você parar e fazer uma avaliação, você vai perceber, o quanto que você é manipulado. O quanto que a escola manipula. Olha a relação de poder que a escola tem. Tá? Então, nós temos que pensar nisso, nessa subjetividade. O que eu, como psicólogo escolar, eu posso estar fazendo para amenizar isso, para trabalhar isso de uma maneira construtiva, para uma sociedade mais justa. Paulo Freire descreveu na Pedagogia do Oprimido. Esse livro é fantástico, quando ele traz a questão que ora você é o opressor e ora você é o oprimido. E a escola, infelizmente, a escola pública brasileira, ela virou refém. Refém desses malditos, desses políticos malditos. Mas cabe à população, cabe a nós, cidadãos comuns, nos manifestarmos, colocarmos as nossas opiniões, com grandeza, pensando no futuro das nossas crianças, dos jovens. Como será que vai estar a escola daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como será? Que futuro que teremos? Ok? Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? O que vocês acharam? Vocês têm alguma sugestão, alguma crítica? Tá tudo certo? Alguém quer se manifestar? Tá tudo certo mesmo? Tudo certo, Ágata? Então, eu vou parar aqui a gravação.